Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Preso ao passado. E é uma grande dificuldade que nós temos, porque quem está preso no passado, ele tem dificuldade de continuar a viver até. Porque ela vive atormentada com dores que foram muito tempos atrás, que aconteceram no seu coração, e então ela não consegue desfrutar de uma presença de Deus, um presente. Quem sofre com dores no passado, o presente deixa de ser um presente, na verdade esse presente se torna uma angústia. E nós não queremos que o nosso presente seja momentos de angústia, mas que sejamos todos nós curados e transformados, para que o presente que Deus nos deu, seja realmente um presente vivo e transformador e renovador, onde a gente possa experimentar Deus de uma forma plena. Há um esforço assim, do meu coração, para que todos nós aqui possamos, sim, experienciar Deus e viver uma vida com Deus, uma vida feliz. E uma das coisas que Deus faz para a gente ter uma vida feliz é sentir quando o Espírito Santo nos cura. Quando o Espírito Santo nos cura, a gente vê assim como Deus é real. Amém? E eu creio que nós precisamos ser curados. Uma das maiores mentiras que Satanás coloca na vida do cristão é quando ele pensa que não precisa mais de transformação, que ele não precisa mais de cura, e do jeito que está muito bom. Tem certeza, irmão, que está tudo bem? Então eu quero fazer umas perguntas, né? Por exemplo, você é atormentado com as dores do passado? É a primeira pergunta que eu faço, para que a gente possa refletir. Você se sente que na sua vida tem coisas mal resolvidas? Há coisas mal resolvidas dentro de ti? O passado trouxe hoje, você se sente cansado e enfado? Por causa da vida do passado? Hoje você se sente cansado e enfadado? Você chora constantemente com dores emocionais? E aí, como é que está o nosso coração? Chora bastante? Com as dores emocionais? Às vezes nem sabe por que está chorando, mas acaba chorando. Ansiedade e depressão ocupam grande parte da sua vida? Mais uma pergunta, tem dificuldade de reagir? Quando você realmente se prostra, você demora para reagir, para se levantar? Desafios da vida te fazem parar? Quando surgem situações que você precisa resolver, desafios, você fica paralisado, com medo, como a gente cantou? O medo toma conta? Uma palavra, procrastinação. Você sabe o que é? Procrastinação? Em vez de resolver, vai empurrando com a barriga. Algum trauma ou decepção que você não se conforma? Você tem medo que os reveses da vida que você teve se repitam? Chega a dar até pânico, com medo que aquele filme que você viveu no passado, você faça a segunda temporada daquelas dores que você sofreu? Você sente vontade de estar sozinho toda hora? O desejo de você é ficar sozinho, sem ter comunhão com ninguém? Outra pergunta, tem dificuldades de se relacionar? Você vive fugindo para não enfrentar a realidade? Aí agora, a pergunta correta para entender o que está acontecendo conosco é: qual é a verdadeira origem de toda dor, inconstância e insegurança que eu tenho?
Qual é a origem? Aonde começou tudo isso? Por que essas coisas acontecem? Quando a gente vai num psicólogo, ou num psicanalista, num psiquiatra, eles vão começar a apontar, você vai falando do teu passado para ele, e você vai dizendo, tipo, traumas, como eu tive quando era pequeno, com 5 anos de idade, os meninos jogando taxinha no chão, prego no chão, lá da rua, e eles iam estava para furar os pneus dos carros, e meu pai tinha um fusquinha, e eu falava assim, não jogue taxinha, porque você vai furar o pneu do carro do meu pai. Aqueles meninos, então, me jogaram no chão e começaram a me engasgar. Eu fiquei com o pescoço roxo, estava quase morrendo, até que veio meu pai e me salvou. Se ele não tivesse vindo, provavelmente não estaria aqui para contar uma história. Aí o psicanalista ou o psiquiatra podia falar, você precisa curar desse trauma, porque você se sente sufocado, você está paralisado, porque você precisa curar dessas dores desse seu passado. E assim todos nós podemos ter decepções de casamento, decepções com pai, com mãe, seja qual for a decepção que você tenha com seu filho, por não ter conseguido dar uma boa educação, você pode ter sentido muitas vezes frustrado em várias áreas, seja qual for, ele vai poder apontar ali o início, mas espiritualmente esse não é o começo. Apenas trouxe à tona uma dor que não começou em você, porque a natureza humana, a natureza natural, a natureza do homem, a alma humana, ela foi corrompida antes, muito antes dos traumas que você passou. Apenas isso que você viveu ou evidencia uma dor que não começou quando você foi concebido, foi muito antes, foi lá no Éden. E nós precisamos entender que essa dor do Éden é a causa hoje de todo o nosso sofrimento, e por isso que nós temos que abandonar tudo aquilo que aconteceu no Éden, e deixar de viver aquilo que os nossos pais, Adão e Eva, entre aspas, perderam ou conquistaram lá no Éden, a vontade de ser Deus de si mesmo, uma vida independente de si mesmo, porque ali é a causa de toda dor, de todo fracasso, de toda tristeza, que Jesus Cristo teve que morrer e padecer, para que venha abrir os nossos olhos para uma nova realidade. E lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 16, ele vai falar, 3:6, perdão, que a mulher, vendo que aquela árvore era boa para comer e para dar, claro, entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também seu marido comeu dela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram então folhas de figueira para si e aventais. Então nós temos que entender que existia 2 árvores, 2 princípios, 2 naturezas. Uma é a árvore da vida, estava arraigada no próprio Deus, e todos que tinham comunhão com a árvore da vida manifestava quem Deus era. E não era manifestar Deus na sua onisciência, na sua onipresença, nem no seu grande poder, não, era manifestar Deus nas suas virtudes como um ser humano, trazendo os frutos do Espírito. Aquela árvore da vida, ela manifestava os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz a palavra, porque é a manifestação do próprio Cristo. Então o homem foi feito à sua imagem e semelhança para manifestar essas virtudes espirituais. Então, por isso o homem é a imagem e semelhança de Deus, e nós estamos aqui para expressar isso. Só que quando o homem, Adão e Eva, eu nunca me esqueço de um menino, de uma nota, um cabo que eu estava evangelizando, no começo da minha vida espiritual, ele era do batuque, e ele falava que ele tinha que entregar a vida para Jesus, e ele falava assim, e eu começava a falar sobre essas coisas do Gênesis 3, eu gostava muito de falar do Gênesis 3 para ele, que a culpa do pecado dos nossos pais, ele falava assim, eu não quero saber que o meu pai, Adão e Eva, que eles fizeram errado, e eles que então, que eles se resolvam, e não fui eu que comi daquela árvore, ele falava assim, então eu não aceito isso para mim, ele falava, mas só que como diz a palavra, por meio de um homem entrou o pecado, então todos nós pecamos e perecemos, porque quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele trouxe para si uma nova natureza. O homem decidiu se formar
sem Deus. O homem, então, ele decidiu, então, se alimentar e viver independente de Deus, ter um conhecimento do que é bom e do que é ruim, sem a orientação divina. Nós sabemos o que é bom, nós sabemos o que é mal. Antes, quando tinha só a árvore da vida, sabíamos que fluía algo dentro de nós que era extraordinário, que era o que Jesus prometeu para aquela mulher, né, que do seu interior fluiriam rios de água viva. Ele estava trazendo novamente a árvore da vida para ela, um fluir da seiva da vida no coração dela. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é voltada somente para si mesma. A árvore do conhecimento é quando o homem, na verdade, ele busca conhecimento não para conhecer Deus, ele busca um conhecimento para receber reconhecimento. Os irmãos estão entendendo? Todo conhecimento que o homem vai buscando por natureza tem por princípio elevar o seu próprio eu, o seu próprio orgulho. Então, toda vez que o homem ele vai querendo, buscando conhecimento, é para que ele seja aplaudido, para que ele possa ser notado, para que ele possa se sobressair sobre as outras pessoas, para exaltar o seu próprio nome, a sua figura humana, como Babel. Babel ele foi uma construção gigantesca, onde os homens se uniram de uma forma tal, para que eles fossem conhecidos, chegassem até os seus, fossem reconhecidos como se fossem Deus, e Deus, graças a Deus, não permitiu, porque aquilo ali era algo totalmente carnal, e Deus fez aquela torre cair. Então a palavra diz, aquele que se acha, que cuida, pensa que está de pé, tome cuidado para que não caia. São princípios espirituais, de um homem que busca, na verdade, aplausos, busca um reconhecimento que ele não é devido a ele. Nós não estamos aqui para buscar um reconhecimento para nós mesmos. Essa madrugada o Senhor me chamou às 2:30 da manhã para orar, e eu não conseguia dormir. Não sei se bateu uma ansiedade, mas Deus fez esquadrinhar o meu coração, e foi muito pesado aquilo que Deus falava dentro de mim. Porque quando essa manhã teve um culto do Exército Brasileiro aqui, do quartel, onde Deus colocou sobre a minha vida a responsabilidade de gerenciar e orientar aqueles meninos, aqueles soldados, durante algum tempo já. E Deus ele perguntou para mim, isso que tudo tem feito para a minha glória, ou para que você seja reconhecido e promovido diante das outras pessoas? E isso doeu meu coração, porque isso precisamos esquadrinhar. Porque toda vez que, por exemplo, eu faço algo para Deus, entre aspas, penso que faço algo para Deus, e o pastor não nota, eu fico triste, fico bravo. Pensa bem, irmãos, da onde vem essa árvore? É apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você está na carne, isto é carne. Toda vez onde eu procuro ter um reconhecimento, onde eu procuro que as pessoas me notem na presença dos homens, é uma pessoa que infelizmente tem dúvida da sua identidade, ela precisa se afirmar através do que as outras pessoas validam sobre a sua própria vida. Meu Deus, isso é muito triste, isso é muito vazio. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente vem se frustrando uma vida grandiosamente, porque quando o homem comeu dessa árvore, um vazio gigantesco ficou dentro dele. E o vazio, é incrível, a palavra de Deus fala que o universo inteiro não pode conter Deus. Amém? Mas o vazio que o homem tem, que hoje ele às vezes não consegue suprir, não entende o porquê, mesmo ele tendo carro, mesmo ele tendo uma esposa linda, mesmo ele tendo as melhores casas, o emprego melhor do mundo, mesmo ele sendo influente da sociedade, mas ele ainda continua se sentindo totalmente vazio, é porque aquele vazio era ocupado pela eternidade, porque Deus é eterno, Deus ocupava aquele lugar com a sua presença. A presença de Deus, que Deus estava formando dentro do homem, não era apenas externa, quando ele via na viração do dia,
mas era a própria presença que Deus já estava depositando Ele mesmo para dentro do coração do homem. Então o homem estava sendo transformado de dentro para fora, de fora para dentro, por meio de uma comunhão, e a gente ficou num vazio, num complexo de inferioridade, numa tristeza que só, frustrado, amargurado com Deus. Nós, homens, nos sentimos abandonados, desorientados, porque quando nós perdemos a presença de Deus, a gente perdeu o propósito da própria existência, a qual nós fomos criados. Imagina, aí o homem ficou desnorteado, desgovernado, ele se sentiu abandonado. Foi essa dor de ver-se nu que o homem teve, ao ponto de ele ter que se esconder. Ele se escondeu. Então o que ele teve lá no Éden, de tudo que nós podemos ver, eu tive medo e me escondi de ti, Deus. Deus tinha prazer de ter comunhão com o homem, mas o homem, pelo vazio, pelo susto, pela retirada súbita da sua presença, fez o homem ficar desesperado ao ponto de se esconder. Então a primeira coisa que a queda do Éden trouxe é um medo e insegurança no propósito da sua própria existência. Segundo ponto, um vazio existencial. Terceiro, um sentimento de abandono. Quarto ponto, dificuldade de relação. Mano, o homem ficou o homem ficou totalmente disfuncional na sua relação, perdeu a relação com Deus. Aí Deus perguntou assim: comesse da árvore que eu não mandei comer, ô Adão? A mulher que tu me deste, Senhor, ela é a culpada. Não, foi tu o culpado porque tu me deu essa mulher que me enganou. E aí a mulher falou assim: não, a culpada é a serpente. Então o homem parou de enxergar dentro do seu coração, dizer assim: não, o errado sou eu. Ele começou então a culpar abundantemente todas as pessoas, menos ela. Então veja as pessoas que andam com depressão e com tristeza, autocomiseração, é a culpa da minha esposa que me abandonou, a culpa é porque eu não fui promovido, a culpa é que Deus prometeu aquele homem para mim, mas eu não pude tê-lo, e aí eles me roubaram, e foi porque eles abusaram, a culpa sempre é dos outros, e a gente fica naquela autocomiseração, aquele sentimento de pena, do coitadismo, da autocomiseração. Mano, em nome de Jesus, autocomiseração ninguém aguenta, ninguém vai sentir pena de você. Nem Deus, mano, vai sentir pena de você. Deus, ele vai trazer um momento de cura e transformação, mas ela vai ser quando você for verdadeiro com Ele. Dizer: não, a culpa, quem comeu da árvore do conhecimento do mal fui eu. Sabe o Adão que comeu a árvore do conhecimento? Aquele que meu amigo disse que ele falou: não fui eu que comi, a culpa não é minha. A culpa foi minha, nós estávamos nele. Nós estamos aqui como Adão, teve um encontro com Deus, ele agiu errado. Hoje você está tendo um encontro com Deus, para falar a coisa certa: Senhor, eu pequei, o erro foi meu, eu assumo, e agora? Aí Deus fala: enviarei meu Filho, o meu Espírito Santo, e Ele vai fazer todas as coisas, e vai transformar o seu coração. Agora precisamos dar lugar para esse Espírito, para Ele fazer. Quinto ponto, Adão e Eva não assumem a responsabilidade. Nós temos dificuldades então de assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. Sexto ponto, culpa os outros pelos erros, como nós vimos aqui, Adão e Eva se culpando, brigando um com o outro, culpando Deus, culpando Satanás, mesmo enxergando seu próprio coração. Olha só, dificuldade de entender a consequência da queda. Nós temos dificuldade de entender o que aconteceu. Nós nos afastamos totalmente de Deus, nosso coração se tornou endurecido, nós erramos e pecamos e continuamos iguais, ofendemos a Deus, e às vezes a gente pensa que não, se tornamos insensíveis, levamos a vida da igreja de uma forma morna.
Espiritualmente, a gente não busca Deus como deveria. Não temos uma vida regrada de oração. Não temos uma vida de jejum. Não temos uma vida de comunhão. A igreja é uma família. E a gente tem medo de se relacionar porque a gente tem medo de se machucar. Nós temos medo de abrir nossa casa porque nós temos medo que o nosso irmão veja a nossa nudez. Nós nos armamos diariamente de uma couraça onde as pessoas não conseguem enxergar quem somos de verdade. Criamos uma capa, criamos uma carapuça de um tatu, que as pessoas não conseguem nos ver como nós somos. E achamos que está tudo bem. Então nós temos que entender a dificuldade de entender as consequências da queda. E o oitavo, último ponto, dificuldade de ser trabalhado por Deus. Nós temos muita dificuldade, porque nossa visão, o nosso entendimento foi corrompido. Nós pensamos ainda como se estivéssemos na árvore do conhecimento do bem e do mal. Queremos gerenciar as coisas da nossa forma, do nosso mesmo jeito. Nós idealizamos um Deus que não é Deus, e queremos que Deus venha fazer as nossas próprias vontades, mas Deus não vai permitir que a gente venha fazer a nossa própria vontade, porque a vontade de Deus é soberana. Então, se você está aqui, queridos, pode ter certeza, não é a tua vontade que vai ser estabelecida, mas é a vontade de Deus para a sua vida. Abra a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, aí nós vamos entender, versículo 17, põe a NVT, Nova Versão Transformadora, por favor, Efésios capítulo 4, verso 17, tinha uma musiquinha que eu gostava assim, não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, pela que vivem, está acabando, pela dureza do coração, não fosseis assim, fosse chamados a Cristo, se de fato o tendes vivido, e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo o engano, e vos revisteis agora do novo homem, criado à imagem segundo Deus. Esses versículos a gente vai ler. Assim lhes digo, com autoridade, com verdade, com sinceridade do Senhor, não vivam mais como gentios. Aqui quando Paulo fala aos Efésios sobre gentios, nós temos que entender algo que é uma expressão idiomática. Gentios eram as pessoas que estavam totalmente alheios à vida de Deus. Mas eu digo que os gentios são todas aquelas pessoas espiritualmente que vivem na árvore do conhecimento do bem e do mal, não vivendo pelo Espírito, mas vivendo pela carne, impulsionados pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelas suas emoções, e que ainda são donos de si mesmos, são Deus de si mesmo, o seu próprio ventre é seu Deus, eles são governados totalmente pela carne. Esses são os gentios espirituais, na verdade. Expressões idiomáticas nós temos que tomar cuidado, porque quando era 3 anos mais novo, eu falava, esse carro está com preço de banana. O que isso queria dizer? Que o carro estava barato. Como hoje a banana está cara, se eu falo, esse carro está a preço de banana, o carro está muito caro. Às vezes uma expressão idiomática pode mudar de geração em geração. Então, amados, nós temos que tomar cuidado, entender o que Paulo estava querendo falar, como gentios, como as pessoas que estavam distante daquilo que Deus queria, né? Levados por pensamentos vazios e inúteis, queridos, quer dizer, eram pensamentos de vaidade, de inutilidade, pensamentos vazios, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, o pensamento é exaltar a si mesmo, que é um pensamento vazio, mas a árvore da vida é para honrar e glorificar o nome de Deus. Eu posso estar aqui pregando, na verdade querendo me promover, só Deus sabe do coração do homem, mas se aquela pessoa entendeu que ele está na vida, enxertado na vida, ligado à videira, e ele está manifestando os frutos do Espírito Santo, o pensamento dele então não vai ser vazio, não vai ser inútil, mas ele vai ser útil a Deus, produtivo a Deus, e vai ser um pensamento transformador,
mas aqui os gentios eles tinham um pensamento totalmente inútil e vazio. Versículo 18. A mente deles, da árvore do conhecimento do bem e do mal, está mergulhado numa escuridão, não enxerga, está em trevas. Quando Jesus fala assim, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou quando Jesus fala assim, onde a luz estão, as trevas não imperam, é que quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a luz se foi, o homem ficou cego, a sua mente ficou totalmente sem visão, não conseguiu mais entender o propósito, andam sem rumo, não sabem por onde estão andando, alienados da vida que Deus tem dado, pois eles são então o quê? Ignorantes, tem ignorância da vontade de Deus. Então você está aqui na vida para retirar a ignorância espiritual, retirar a cegueira espiritual, e colocar nossa mente na luz do Espírito Santo, para que a gente possa entender o propósito de Deus para a sua vida. Amém, irmão? Então, a gente pensa, às vezes está no Espírito, tem coisas boas que a gente pensa, que a gente idealiza como se fosse algo maravilhoso, até mistura, faz um Deus até parecido, até perto de ser bíblico, mas não é no Espírito. Tem pessoas que querem casar, é justo, é bíblico, é algo santo, é algo maravilhoso, mas se a intenção for gerada pela árvore do conhecimento do bem e do mal, aí, Deus aquele que, assim diz o Senhor, aquele que tem olhos de fogo, aquele que ninguém consegue esconder no coração as intenções verdadeiras, Ele consegue, Ele enxerga lá dentro o porquê você quer casar. É satisfação da carne? É para quê? É para com a avidez você defraudar emocionalmente alguém? É para saciar os seus sentimentos, seus desejos? Ou é para cumprir uma vontade de Deus? O casamento foi abençoado por Deus por um propósito. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Esse por isso tem uma causa, e a causa é porque Deus ele tem um propósito, e o casamento é para cumprir o propósito de Deus aqui na terra, não é para satisfazer carne. Mas não, aí pergunta, por que o meu casamento não dá certo? Na carne. A carne, ela é ruim, gente. Enquanto você presta, a carne está ali, uma sanguessuga. Mas no dia que você não prestar, você é desprezado, é jogado fora, é jogado de lado. Isso é carne. Porque o amor de Deus é perfeito. Deus olha para nós assim, olha assim, eu vou ver o que o Ismael tem para me oferecer. Eu não tenho nada para oferecer para Deus, mas porque Deus tem um plano e um propósito, Ele me amou, e ama você também, não há nada que eu possa dar para o Senhor, mas Deus te amou você, para fazer da sua vida um instrumento na mão dEle, e tudo que Ele tem de natureza e de vida, Ele quer fazer você transbordar nele, uma vida transbordante, uma vida alegre, uma vida feliz, em nome de Jesus. Então nós não precisamos, então não sejamos ignorantes, e nem endurecer o nosso coração para a vontade de Deus. E nós então, diariamente temos endurecido o nosso coração, porque nós ficamos frustrados, porque nós temos muitas expectativas, que a gente pensa, Deus não gosta de mim. Não, Deus não vai satisfazer carne, Deus ele vai satisfazer vontade do Espírito Santo. Então se as coisas não estão, Deus não está te dando aquilo que você tanto quer, analise o seu coração, a sua intenção, vê se realmente é santa, vê se realmente aquela intenção é pura, vê realmente se aquela intenção tem genuinidade, é algo genuíno, é algo verdadeiro. O problema da idolatria que Jesus tanto condena, desde o Velho Testamento como no Novo Testamento, é que o ídolo é aquele que estava posto para satisfazer o desejo do adorador, daquela pessoa.
chegava o adorador lá, né, o homem, chegava lá e fazia uma promessa para aquele ídolo, para satisfazer o seu desejo, sua carne. Nós não podemos transformar um Deus vivo num ídolo morto, para satisfazer a nossa carnalidade, para satisfazer os nossos desejos, e nem a nossa vontade. Mas nós temos que nos colocar diante de Deus, para sermos transformados, segundo a sua vontade, para que possamos restaurar novamente a imagem e semelhança que foi corrompida lá no Éden. Amém, irmão? É essa a espiritualidade. Nós precisamos ser trazidos novamente para o centro da vida, ter intenções verdadeiras, e ver quem Deus é, intimidade com Deus, porque quando você tem intimidade com Deus, você assume responsabilidade, porque nós tínhamos um problema quando no Éden aconteceu. Quando veio o pecado gerou morte, e morte gerou condenação, e nós estávamos totalmente condenados, e Deus resolveu isso com esse problema, que é Cristo Jesus para a nossa vida. E agora eu pergunto, aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, derramando seu sangue, morrendo por você, já não é o suficiente para você adorá-lo, de uma forma infinita, independente do que aconteça na sua vida? É ou não é? Sim ou não? O que o sangue do Cordeiro foi derramado já é o suficiente para você adorá-lo? Então por que a gente ainda reclama das pequenas coisas, e ficamos tropeçando no passado, nas dores, e por que a gente não é curado então, em nome de Jesus? Porque a gente é obstinado com coisas que Deus não permitiu você ter, ou não conquistar, porque não era o momento, não era para você, seja lá qual for a situação. Aprender a andar, seguir em frente, porque Deus sabe que Deus tem o melhor para você, porque Deus cuida de você, porque Deus ama você. Vai ficar sofrendo por um relacionamento fracassado até quando? Ou uma vida espiritual fracassada até quando? Estou me dando aqui, me apanhando aqui também, só Deus sabe como. Até quando a gente vai ficar dizendo que a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano? Não, Deus é soberano, e todas as coisas estão na mão dEle, é a vontade dEle, e tudo que Ele faz é para o nosso crescimento, é para o nosso bem, é para a alegria do nosso Espírito Santo. Precisamos estar felizes com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Vai, próximo versículo 19. Aí ele fala no versículo 19, tornar-se então insensíveis. Então quanto mais eu me endureço, mais insensível fico. Quanto mais santidade, mais sensível. Quanto mais endureço com a vontade de Deus, mais insensível. Porque aí eu vivo em quê? Em função dos prazeres sensuais, e praticam avidamente essa palavra, meu Deus do céu, essa palavra avidamente. Versículo 19 aqui. Com avidez, né? Para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Olha só como que é a carne. Essa palavra no grego é pleonexia. E essa palavra assim, ela diz, essa avidez é assim, ó, o desejo carnal, ao ponto que você corrompe o teu próximo, você suga o teu próximo, você defrauda o teu próximo, você não está nem para ele, desde que você conquiste ou deseje a vontade da sua carne. Pleonexia, com avidez. Sabe aquela pessoa que só se relaciona porque ela quer te sugar, e se ela te prejudicar, não está nem aí, desde que ela conquiste todas as coisas, desde que ela se supra seus prazeres carnais. Então, o homem que se relaciona na carne, vê o próximo apenas como objeto, vê algo que pode ser usado. Esse tipo de relacionamento é horrível, é carnal, não é para a igreja, não é para nós. E nós precisamos amadurecer, queridos, para não termos essa avareza, essa avidez, essa pleonexia, tomando conta do nosso coração, porque a gente não possa cometer toda a sorte de impureza. Próximo versículo, tudo isso é árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi isso que Cristo te ensinou, não é isso que Cristo tem nos ensinado, não é essa a forma. O que Cristo nos ensinou? Morrer em favor do próximo. Ele morreu por um bando de pessoas que não mereciam o seu sangue. E a vida da igreja é a mesma coisa.
Nós aqui, nós estamos entregando para um bando de pessoas que eu sei que às vezes estão na carne, que não querem, às vezes nem estão aí para Jesus Cristo, mas Jesus mandou a gente morrer por elas. E ainda Jesus nos coloca e a gente consegue amar ainda as pessoas que sabem que vão te trair. Olha só, próximo versículo. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre ele, que vem dele. Verso 21. 22. O quanto trato passado, diz a palavra, livre-se de toda impureza, do seu velho modo de ver, ou do seu velho homem. Vou ler na minha versão aqui, ó. O quanto trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então agora Deus vai querer tirar este velho homem dentro de você. Você tem dúvida disso? Que Deus ele vai fazer você se despojar daquilo que é velho? Para colocar algo que é novo? E como é que Deus ele faz despojar aquilo que é velho? Ele vai começar a expor e mostrar algumas coisas. Ele vai começar a trabalhar dentro do seu coração para que você abandone as velhas práticas. E como é que Deus faz isso? Eu tive uma experiência essa semana com o meu chefe. O meu chefe começou a pegar no meu pé, gente. Fazia tempo, estava tão bom. O tempo de paz que eu estava vivendo, assim, Deus está tão perfeito. Falava assim. Não, aí Deus olhou assim, não, vamos enviar uma tribulaçãozinha para o Ismael lá, porque ele está precisando crescer um pouquinho mais, tá? É isso que Deus faz. Ele começou a encher minha paciência. Aí o que surgiu? Ira. Surgiu o quê? Tristeza. Deus ele começou a botar para fora a veste do velho homem. Comecei a ficar com raiva dele, a vontade era de bater nele, a vontade era de maldizer a vida dele. E aí Deus começou a botar para fora as velhas vestes. Deus começou a mostrar uma natureza que não é dele, mas é velha, que eu tenho que me despojar a partir desse momento. O que você faz quando você é exposto dessa forma? Espiritualmente, irmão, quando Deus te expõe o velho homem que está dentro do seu coração, o que você faz naquele momento? Mano, é aquele momento que você tem que se humilhar, e você tem que começar a orar, e confessar o seu pecado, tá? Não é para se justificar, não é para se defender, não é para razoar, não é para dizer que seu chefe é culpado, não, é Deus. É Deus mostrando o seu coração ainda contaminado e sujo. Aí a gente começa a falar assim, Deus, você está quebrando meu orgulho. Ó, começa a rasgar as vestes, começa a tirar as vestes velhas. Começa a tirar, é assim que se tira. Me perdoa pelo meu pecado, Senhor. Eu confesso que estou irado, confesso que estou triste. A minha vontade é de fazer um monte de coisa, sair correndo, é pegar aquele computador, esse teclado, jogar no chão. É virar a mesa, jogar tudo para cima. Eu quero te confessar esse pecado, Deus. Limpa o meu coração, que eu não seja dominado por esse sentimento, que esse sentimento, essa natureza não venha dominar o meu coração. Desarraiga essas coisas da minha vida. Eu quero viver a nova vida do Espírito Santo, porque tudo, quando batiam em Cristo, era amor que transbordava, e agora eu estou vendo que quando eu estou sendo agredido, é ódio, é amargura. Senhor, retire esse velho homem do meu coração. Não perca a oportunidade de fazer isso. Toda vez que tem este tipo de confronto, é Deus mostrando o velho homem, e você precisa se despir dessa forma. É extremamente prático. Aí a gente fica a ler a palavra, tem que se despir do velho homem. Aí Deus envia situações na sua vida, né? Envia um cliente chato, né? O cliente chato lá que não quer pagar, e tudo mais. A gente tem que ter paciência, e é nessa hora que eu tenho que me despedir do velho homem. Às vezes a esposa, né, vem lá, te agride, meu Deus. Aí nesse dia que o meu chefe eu estava assim, gente, o meu chefe tinha vindo, eu estava assim com os olhos chorando. Aí minha esposa me liga, assim, chegou, minha esposa estava me ligando já fazia meia hora. Ela estava me ligando. Eu deixei o celular no silencioso, eu não atendo o celular, é um problema. Aí chegou o soldado lá, o sargento Schneider. Que foi, soldado? A tua esposa está na guarda. Tá bom, vou lá na guarda. Aí a Francine, né?
Deus tem olhos de fogo, mas minha esposa estava cuspindo fogo pelos olhos, assim, me olhava. Aí ela assim, o que foi, Fran? Pensei, aconteceu alguma coisa, né? Ela está assim, quase chorando, olhando bravo para mim. Ela fala assim, cadê a chave do carro? Eu tinha levado a chave do carro. Então ela foi a pé lá buscar a chave do carro, ela tinha compromisso, estava se atrasando. Aí eu botei a mão no bolso assim, está no meu bolso, aí me subiu aquele gelo. E ela pegou a chave assim, e ela me fuzilou, e ela só disse uma palavra assim, tinha que ser. Aí ela foi embora assim, aí de novo, Senhor, mais uma vez, eu chego diante de Ti, confesso o meu pecado, Senhor, a minha ira que tem dentro do meu coração. Gente, a gente não pode ficar razoando. O problema é a gente fica falando, a gente começa a culpar, começa a condenar e começa a se defender, não se justifica. Toda vez que você se justifica, você pega assim, você diz para Deus, não, Deus, deixa essa roupinha do velho homem aqui que eu estou acostumado. Está feia, está fedorenta, está puída, mas é dela que eu gosto. E Deus está ali assim, por meio das tribulações, assim, Deus está tirando a roupa. E a gente quando resiste, não, Deus, não tira, fica. E Deus quer te despir dela, porque Ele quer te dar algo novo. E depois que você é trabalhado pelo Espírito Santo, Deus te quebranta, Deus Ele te dá uma graça especial, Ele te dá uma unção especial, Ele te unge, Ele te deixa com alegria. Olha só que legal, que bênção, né? Então, amados, nós precisamos entender o seguinte, Deus está te fazendo, te preparando diante da mesa, Deus Ele está te moendo, Deus Ele te dá uva, trigo e azeitona, tá? Isso aqui é a palavra de Deus. Ela é como uva, ela é como trigo e ela é como azeitona. Só que ela está in natura. Ela precisa agora ser processada dentro de mim para que, glória a Deus, isso aqui é tudo ministração, irmão, Isso aí tudo é ministração, depois eu pego. Tá? Tem que ser processada dentro de mim para que se torne-se vinho, pão e azeite. Amém, irmão? Só que para se tornar vinho, pão e azeite, a uva e o trigo, a uva precisa ser, repita comigo, a uva precisa ser pisada, o trigo precisa ser moído, e a azeitona precisa ser prensada. Amém, querido? Entendeu? Então, para que essa palavra venha fazer sentido e se metabolizar e ser uma contigo, fala assim, Deus me pisa, Deus me moe, Deus me prensa. Glória a Deus. É bom ver vocês felizes aqui, porque eu sei que você está sendo pisado, eu sei que você está sendo moído, eu sei que você está sendo prensado. Gente, não estamos aqui para amaciar ego, não. Nós estamos aqui para esmiuçar o nosso orgulho. Glória a Deus. Então, quando a gente está na vida do Espírito, então, apesar de ser humilhado, de ser, pisado, a uva ressignifica alegria, você não perde, então, a alegria do Espírito Santo. Você fica feliz, porque você foi liberto. Sabe quando você é ofendido e tem um momento que você não consegue mais sentir nada, a não ser amor? Você começa a rir sozinho, vem uma alegria que você não consegue entender, cara. É isso que acontece, uma alegria sobrenatural. Porque Deus está esmiuçando o teu ego, o teu orgulho, e você sente a verdadeira alegria, a alegria do Espírito Santo que Deus dá. A alegria do Espírito Santo é independente das circunstâncias, mas é a própria presença de Deus. Paulo e Silas estavam na prisão, com uns vergões nas costas, com sucos gigantescos, sangrando, doendo, mas por causa da presença do Espírito Santo, a alegria do Senhor era com eles. Eles tinham alegria. Eles eram como a uva pisada, mas eles sentiam então a alegria do Espírito Santo. O trigo, ele é moído, então você, não perdeu então o seu senso de compromisso, integridade, nem com a verdade, com nada, porque toda a palavra agora vai ser processada, e o plano de Deus está na palavra de Deus. Apesar de você ser moído pelo Senhor, você vai estar firme, compromissado com Ele, com a sua identidade, e não vai abandoná-lo, porque você sabe que trigo, por ser trigo, é comida de alpiste, de passarinho, mas quando ele é moído, ele se torna pão, e alimenta muitas pessoas. Deus, Ele quer fazer você um pão,
para poder alimentar as outras pessoas. Então aquilo que você passou, aquilo que Deus fez você experimentar, na mão de Deus, é alimento para aquelas pessoas que necessitam. Então a experiência que Deus te deu, é aquilo que Deus abençoou e partiu você, para que as outras pessoas possam comer. Se Cristo foi partido para ser alimento para você, você também vai ser partido, porque a sua experiência é alimento de transformação para a igreja hoje. Amém, queridos? Pode subir o aleluia, já está na hora já. E o último é o azeite. O azeite significa o quê? Apesar da pressão que você sofre, você passou, você ainda representa, ainda dá consolo, e Deus ainda te reveste de autoridade. Então o azeite era para quê? Para amolecer as feridas, era curativo. Então a prensa que hoje Deus te dá, é para que você venha trazer conforto do Espírito Santo para o seu irmão. E o azeite também era para que você revestisse as pessoas com autoridade. E a autoridade é o quê? Trazer aquela pessoa à tona, a sua identidade, e trazer a ela a sua verdadeira e soberana vocação. Então nós estamos aqui para abençoar as pessoas e vocacionar as pessoas, e dar autoridade às pessoas e direcioná-las ao reino celestial. É por isso que Deus te dá o azeite, é por isso que você é prensado diante de Deus, para que através da sua vida você possa abençoar muitas pessoas, para que muitas pessoas sejam curadas e transformadas e enviadas em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Então, fala comigo. Deus me pisa, Deus me moe, Deus me prensa, porque eu quero sair do velho homem e me revestir do novo homem, segundo a imagem do meu Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé.